Fala galera, estamos aqui com mais JTCast, hoje com o professor Augustinho de História do Ari Joaquim Távora e Mariana Isa, aluna do primeiro ano C e também participante da Assembleia de Deus. O papo de hoje é sobre a Páscoa e como ela interfere nas nossas vidas, não é mesmo, Mariana? Isso. Como é que a gente pode desenrolar esse papo, essa conversa? Perguntando o professor Augustinho, né, claro. Bom, de início a pergunta, eu gostaria de perguntar qual a origem da Páscoa? Boa tarde a todos vocês. Eu quero parabenizar a iniciativa quanto ao que vem a ser a Páscoa, a importância da Páscoa e como ela tem essa representatividade na nossa vida para o mundo judeu e para o mundo cristão. Estou aqui para tentar ajudar você no esclarecimento dessas dúvidas. Inicialmente, o que seria a Páscoa? É isso? Exatamente. Na realidade, a Páscoa ela começa lá no Egito, né, por ocasião em que durante muito tempo os judeus foram escravos dos egípcios, né, após a morte de José, e dali havia uma promessa de que eles seriam libertos, né, haveria um salvador, né, alguém em especial para libertá-los. E aí surge a pessoa de Moisés, né? Moisés passa a ser então esse que vai dar início àquela conversa com o faraó: deixe meu povo sair, deixe meu povo ir embora. E aí, como os judeus eram escravos, havia resistência, portanto, do faraó. Aí nós temos também a história das 10 pragas, né? Ou seja, a ação de Deus, demonstrando seu poder sobre os deuses egípcios. E mesmo assim, diante de 9 pragas, o faraó ele permanece resistente, até que na 10ª praga, que é a famosa praga dos primogênitos, né? Onde o anjo da morte visitaria todos os primogênitos, né? Filhos, filhas, animais, todos que não fossem judeus ou tivessem a marca do sangue do cordeiro, esses iriam perecer. E assim acontece, porque antes desse dia é instituída a primeira Páscoa, quando Deus fala para o povo que ele deve sacrificar um cordeiro e comer desse cordeiro juntamente com ervas amargas, né, de forma apressada, e ele deve manchar os umbrais das portas com sangue. Na verdade, a partir dali, o anjo da morte, quando passasse, estaria percebendo que ali ele não era um egípcio, mas era um judeu. E a partir daí nós temos a instituição da primeira Páscoa antes da saída. Muito interessante. Esse fato é muito retratado na novela mesmo, Os 10 Mandamentos, não é mesmo? Sim. Foi algo que é muito retratado e muito conhecido, mas as pessoas não sabiam exatamente, como é que eu posso dizer, como falar sobre isso e como debater sobre isso. É o que a gente vai tentar fazer hoje aqui. Então, como foi falado sobre o cordeiro e o sangue no das madres da porta, eu também gostaria de dar início a essa pergunta: qual é a relação da comemoração da Páscoa judaica e a cristã? Muito bem, a instituição da Páscoa para os judeus tem um significado, na realidade é para que eles não esqueçam da libertação, né? Fala-se 400 anos de escravidão, permanência no Egito. Outros já falam em um pouco menos que isso, talvez uns 215 anos, mas a questão é que é muito tempo mesmo assim. Então a ideia seria lembrar de Deus que os livrou da escravidão no Egito. Então eles deveriam passar toda a vida agora lembrando deste fato de libertação, né? Então a Páscoa tem esse sentido. E aí ela vem, na Páscoa judaica, vem com uma série de simbolismos, né? A Páscoa, são duas festas, na realidade, a Páscoa e a festa do pão asmo, né? Mas na realidade a Páscoa judaica ela é cheia de simbolismo e ela precisa do sacrifício do cordeiro. Ou seja, qual o significado? É que para que o povo fosse liberto, é preciso que houvesse derramamento de sangue. Como os primogênitos do Egito, eles foram mortos, né, vamos falar do pecado, né, Deus é justo e também o povo o judeu também é pecador. Mas lembrar que alguém morreu por eles, que foi o sacrifício do cordeiro, né? Então eles foram libertos não para ver qualquer tipo de vida, tanto é que após a libertação o Senhor vai dar a eles a lei, dos quais eles devem cumprir, né? Então não vão ser livres para viver as suas vidas de qualquer maneira, mas sim precisam
guardar o preceito. Então, a lembrança da Páscoa, lembrando dos anos de sofrimento e que houve ação direta de Deus para a libertação. E o que aponta para a Páscoa judaica. Então, durante todo o tempo, o Antigo Testamento, essa prática apontava para o Cristo. O Cristo era o enviado de Deus, o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar. Então, a partir desse momento, todo o Novo Testamento e as profecias apontam para a vinda do Messias. Quando ele chega, o que chamamos na plenitude dos tempos, Jesus aparece e a promessa é sobre ele que ele vai libertar seu povo dos seus pecados, né? E a partir daquele momento, nós encontramos, fazendo um paralelo com o cordeiro que foi morto no Antigo Testamento, João Batista, o profeta, aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir desse momento, ele vai ser apresentado como aquele que vai ser sacrificado pelos nossos pecados. Ou seja, mais uma vez, alguém vai morrer em lugar dos culpados, ou seja, um inocente. O inocente vai morrer em lugar dos culpados. Como lá no Antigo Testamento, o cordeiro deveria ser sem mancha e sem doença alguma. É apresentado agora o Cristo, que vai morrer em nosso lugar. E ele agora, ele vai caminhar nos seus 3 anos de ministério, apontando que ele vai morrer em favor de muitos, né? Então, a partir daí, ele vai instituir a última ceia. Essa última ceia com os seus apóstolos, e ele vai designar a partir desse momento, diferentemente da Páscoa judaica, essa questão do simbolismo, das práticas, porque ele simplesmente vai deixar a ceia e o batismo como elementos que a igreja deve, portanto, guardar e lembrar. Ele é o próprio Cordeiro, ele será sacrificado no nosso lugar, né? Então ele diz no último momento com seus apóstolos, né, façam isso em memória de mim. Ele agora renova a aliança, essa nova aliança, no meu corpo, no meu sangue. Então, olhando para o passado, havia um cordeiro que foi sacrificado para salvar e libertar o povo do Egito, era preciso sacrifício. E agora temos um Cristo que veio para morrer no lugar de toda a humanidade, sendo ele próprio o cordeiro sacrificial. E aí João reporta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa relação em que elas não se diferem, na realidade é uma coisa que completa a outra, né? Antes nós tínhamos um cordeiro que na realidade não dá para salvar ninguém, mas o próprio Filho de Deus está se sacrificando pela humanidade, e esse derramamento de sangue, a sua morte, é suficiente para aplacar a ira de Deus contra o pecado da humanidade, né? Muito interessante, porque eu acredito que muitas pessoas foram criadas sendo levadas indo à igreja, visitando a igreja, frequentando, e não sabendo o que aquelas palavras significavam, nem qual é a parte que significa, porque às vezes é só a família que leva. Sim. E é muito interessante a gente saber esses fatos e entender um pouco mais do porquê a gente está indo ali, do porquê a gente está ali. Partindo um pouco disso, a Quaresma, ela está ligada à Páscoa em algum momento, em alguma linha do tempo? Como é que ela se liga a isso? A Quaresma, ela faz parte da tradição católica, né? Então, você tem Quaresma 40 dias. Você tem a festa da carne, né? Então, a partir da festa da carne, a palavra já diz, é o carnaval, em que as pessoas, elas vão ali transparecer, elas vão deixar toda a ética, o pudor, né? E vão dar lugar à carne, à vazão da carne, e após isso é instituída a Quaresma. E a Quaresma é uma espécie de penitência, né, desses 40 dias de preparação para a Páscoa. Então, a Quaresma faz parte da tradição católica, não faz parte da tradição protestante. Então, o protestante, ele não se atém a essa prática católica que foi instituída na Igreja Católica. Nós não temos essa prática, nem tanto do carnaval, nem quanto da Quaresma. Então, lembrando que a Páscoa, nós protestantes, os cristãos protestantes, nós não celebramos a Páscoa, né? Páscoa é ano passado. Nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo, né? A Páscoa é celebrada lá com os judeus. Nós temos a lembrança, a ceia, que geralmente as igrejas, Eucaristia, a missa na Igreja Católica,
nós protestantes fazemos de mês em mês, né? De mês em mês nós temos a chamada Ceia do Senhor, em que ali nós temos o pão, que representa o corpo, um pedaço de pão que é distribuído entre os membros, batizados, né? E o cálice que representa o sangue. Então, naquele momento ali, diferentemente da tradição católica, em que vai dizer que, de fato, na Eucaristia, de fato, ali a transubstanciação, ou seja, de fato, naquele momento, o fiel está participando do corpo de Cristo, mastigando a carne de Cristo. Para o protestante, não. É apenas um memorial, apenas uma lembrança do sacrifício. Façam isso em memória de mim. Não é? Então, o Cristo, ele deixa essas duas ordenanças, a ceia do Senhor e o batismo, e desapega, e não a necessidade de se guardar os preceitos judaicos, né? Você vê hoje que às vezes há uma mistura de alguns que querem trazer a tradição e as práticas judaicas para os dias atuais, quando na realidade o Cristo nos libertou, porque tudo isso do Antigo Testamento era sombra das coisas que viriam, e isso se completa em Cristo, né? Então, por isso, nós não guardamos da forma como os judeus praticavam, nem tampouco há essa diferença hoje no mundo cristão entre a quaresma católica, que é essa reserva, essa preparação, penitência para a Páscoa, já que anteriormente eu estava no carnaval, na festa da carne, etc, e eu preciso fazer uma espécie de purificação, isso no mundo católico, para se ater à Páscoa. Muito interessante, né? E tem mais algumas perguntas, Maria? Tenho. O senhor já falou em relação a como nós cristãos celebramos a Páscoa, que é na Santa Ceia, que falam que ali comemoramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sim. E só a última pergunta eu gostaria de saber, para deixar claro também a quem irá assistir esse podcast, esse vídeo, qual a importância da Páscoa para nós cristãos? A importância é muito simples, e está lá quando o apóstolo Paulo ele vai ensinar a igreja de Coríntios, né, que a ideia ali, como Jesus faz em memória de mim, façam isso em memória de mim. A ideia é a igreja lembrar do sacrifício, a igreja lembrar que, por exemplo, no judaísmo, lá no Egito, o povo teria que comemorar a Páscoa lembrando da libertação da escravidão. Na Páscoa nós lembramos o sacrifício de Cristo, que nos livra da morte para a vida eterna em Cristo. Ou seja, nós estávamos perdidos e Deus Pai providenciou para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos, porque, como diz dito o apóstolo Paulo, que a salvação veio para todos. Então, a lembrança da ceia, a vivência da ceia, a comemoração da ceia, a participação da ceia do Senhor, é para que a igreja nunca esqueça o sacrifício de Cristo. Como diz Paulo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e por meio de Cristo nós herdamos a salvação pela fé. Então nós lembramos. Por que isso? Porque a memória é tudo, a preservação, né? A preservação. Só para ter a questão da ideia da memória, por exemplo, o povo judeu, quando foi expulso da Terra Santa, no ano 70 da era cristã, ele se espalhou pelo mundo inteiro. Mas os judeus nunca perderam sua identidade. Onde quer que eles estejam, comemoram, são sempre, não se misturam. Aí todo mundo pergunta, nossa, se eu for 2 anos, 3 anos para um país, eu começo a falar a língua, o dialeto deles, eu começo a ter as práticas deles. Ou seja, nós vamos nos aculturando, nos adaptando aonde estamos. O judeu não, onde ele estiver, em qualquer tempo, ele permanece com a sua cultura. Mas por que isso? É fácil, porque desde cedo o judeu ensina ao seu filho as sagradas letras. Então, para quê? Para que possamos preservar a memória. Cristo, então, na instituição da ceia, ele diz, façam isso em memória de mim, a partir dessa nova aliança, para que vocês nunca esqueçam de que vocês foram tirados da morte e agora estão na vida em Cristo Jesus. Muito interessante realmente esse papo. Eu acho que já está dando a hora, né, galera? Ou tem mais um tempinho? Temos mais um tempinho aí. Mais algumas perguntas, não é, Mariana? Isso. E o que o senhor acha em relação sobre o ovo da Páscoa ser celebrado na Páscoa? Era exatamente isso que eu ia perguntar, só que não sabia se teria muito a ver entrar com esse assunto agora, aqui nesse momento. O que o senhor acha? Sua opinião sincera. Na realidade,
uma questão mercadológica. Nós temos as festas pagãs, as tradições, e na realidade a introdução coelhinho da Páscoa, que tem a ver com o quê? Coelhinho tem a ver com fertilidade, tem a ver com procriação, né? Então nós procuramos, particularmente lá na igreja do mundo protestante, nós procuramos, veja como Deus faz as coisas perfeitas, a questão da memória. Se eu preservo a memória, eu não vou me esquecer, né? Então o que acontece? Como você percebe, essa questão mercadológica do coelhinho da Páscoa, não vou meter muitos detalhes, mas hoje que influencia hoje. Se você perceber, quando se fala em Páscoa, fala em coelhinho. Quando se fala em Páscoa, não se fala no Cristo, no sacrifício do Cristo, fala no coelhinho, né? No ovo de Páscoa. Então você vê que é uma substituição. Uma substituição. Por quê? Porque você tem a mídia, tem o mercado do qual ela está camuflando e escondendo a pessoa de Cristo. É muito tranquilo isso. Então, por isso que o Senhor, desde sempre, Ele vai trazer a ideia da memória, da preservação da memória, da lembrança sempre. Mas, aí nós temos aí, adentrando que, como Jesus fala, nós temos o inimigo de nossas almas, que chamamos do diabo, né? O diabolos, o separador, né? O inimigo. Então, ele vai, de todas as formas, tentar imitar Deus, né? Nos encontramos no Apocalipse, inclusive. E essa substituição na mente das pessoas. E quando chegamos nesse momento único e especial, que é a Páscoa, que é a lembrança da humanidade no sacrifício de Cristo, tem um coelhinho aí, e tem um ovo de Páscoa. E que as pessoas correm para as lojas para comprar um ovo de Páscoa e comemorar a Páscoa e o chocolate. Então, camuflando o mais importante, que é a Páscoa em Cristo, né? Então é muito interessante quando você vê essa simetria nesse mesmo momento. Então por isso é que na Páscoa nós precisamos fazer alusão mais e mais acerca do sacrifício de Cristo e da Páscoa, no qual nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo. E lembrando que a Páscoa não é coelhinho, a Páscoa não é só um ovo de Páscoa, a Páscoa é o sacrifício de Cristo por todos nós. Exatamente. Eu, tenho muitos colegas, muitos amigos assim, crianças inclusive, que não sabem exatamente o que é Páscoa, tudo bem, porque são crianças, mas vão crescendo só a partir ali vem do ovo de Páscoa, esperando a Páscoa para ganhar chocolate, para ganhar o que, como é que eu posso dizer assim, como o senhor falou, né? O que tá ali, o que é bom, sem saber o significado. E esse podcast é exatamente para isso, exatamente para essas pessoas que querem entender um pouco mais do porquê que a gente fala tanto sobre a Páscoa e o que é ela exatamente. E para aquelas pessoas também que não entendem, só querem um pouco mais de conhecimento. Eu acho muito interessante isso. Não é, Mariana? Isso. E por ser criança, muitas das vezes não tem a família, os pais que não vai ensinando realmente a verdadeira origem da Páscoa. Aí a criança, desde pequena, vai crescendo e vai se acostumando com aquela ideia de que a Páscoa é sem relação ao chocolate, é de Páscoa e coelhinho, mas tem um significado muito diferente e muito maior por trás de tudo isso. Muito interessante. Eu acho que agora, na Páscoa, na Páscoa as pessoas normalmente comem, porque não pode comer carne na Páscoa cristã, certo? Sim. Você já falou sobre isso, mas como é que a gente pode se perguntar um pouco mais disso de comer peixe? Porque tem muito isso, comer peixe. Páscoa é peixe, é isso? Mais uma vez, essa é a tradição católica, né? A tradição católica, ela preserva isso. Inclusive, no interior isso é muito recorrente. Você não come carne na sexta-feira, né? Não come carne na sexta-feira, unicamente peixe. Peixe faz alusão ao pescador, né? A ideia do cristianismo como aquela que pesca, uma grande rede que se estende. E a partir daí a Igreja Católica cria muitas tradições, né? E essas tradições elas se alargam ao longo do tempo. E para o protestante não existe. Para o protestante normal como qualquer dia. Para o protestante o dia em que nós reverenciamos é o domingo, né? O domingo por ser a ressurreição de Cristo, né? Está lá nos 10 mandamentos, aguarda o sábado, né? Mas nós passamos agora para um novo momento em Cristo Jesus, em que nós não observamos o dia de sábado como o mediante da semana, no Antigo Testamento, mas nós fazemos menção ao domingo.
Por que eu falo isso? Porque há relatos no Novo Testamento em que a igreja se reunia aos domingos, fazendo alusão ao sacrifício de Cristo. Então, quando se fala em sexta-feira, a questão da culinária para a sexta-feira, para o protestante é um dia normal. Agora, nada impede, sem problema algum, se alguém quiser matar um cordeiro e comer assado, não tem problema algum, né? Por quê? Porque nós não estamos atrelados a essas práticas. E elas não implicam de maneira alguma a salvação, não implicam a ir de encontro à palavra. Muito pelo contrário, porque nada mais nos impede. O apóstolo Paulo vai falar em Colossenses que devemos ser julgados pela comida, ou pelo sábado, ou por dias festivos. Então, essa prática, essa observação severa, esse pacto dos católicos, né? E não comer carne na sexta-feira, isso até meia-noite, e só comer peixe. Então, isso é sagrado, veja bem, sagrado. Quanto aos protestantes, não, é um dia comum na sexta-feira a morte de Cristo e no domingo pela manhã a ressurreição. Tanto é que nas igrejas protestantes nós temos a ceia do Senhor, né, logo no domingo pela manhã, né, o culto de Páscoa, chamado culto de Páscoa, porque no domingo a ressurreição de Cristo faz alusão a isso. Então não há nenhuma mudança quanto à culinária para o protestante na sexta-feira. Porém, para o católico é respeitado, o católico é observado a questão de se abster de comer carne na sexta-feira. Muito interessante, essa pergunta teve um pouco mais assim, porque eu fui criada numa casa católica e eu nunca entendia por que não podia comer carne. Eu sempre ficava, como? Por quê? Como assim? Agora é muito mais interessante, eu já entendi um pouco sobre, eu já tinha pesquisado, mas isso é interessante, esse podcast tem um pouco mais história pra mim, porque eu muitas vezes fazia coisas assim, praticava coisas da Páscoa cristã e eu não sabia o porquê. E é muito interessante, e eu acredito que eu não seja a única, né? Eu espero que eu não seja a única. Agora que somos adolescentes, e muitas pessoas vão assistir também. Agora eu acho que sim, agora eu acho que o tempo já tá dando, acho que já tá na época de tocar, então acho que a gente vai deixando o podcast por aqui. Tem mais só uma coisinha desse caso aqui, no Novo Testamento, o Senhor Jesus deixa para nós que o batismo e a ceia do Senhor, né? No batismo é uma representação de que batismo quer dizer mergulho, em que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, você mergulha, você morreu para a velha vida, e quando você emerge, você está emergindo para uma nova vida em Cristo. Então, são essas duas ordenanças que ele deixa, as únicas duas, e a outra seria a ceia do Senhor. Façam isso em memória de mim, não é? Então nós largamos, não temos nada a ver com a Páscoa do Egito, nada a ver com a Páscoa judaica. Na realidade, é a continuação de uma história, porque tudo aquilo é uma sombra do que viria, e Cristo é a realização de tudo isso, né? Por exemplo, quando ele diz na cruz do Calvário, está tudo consumado, tudo se consuma em Cristo, né? E ele nos libertou para que nós vivêssemos livres, sem preceitos de regras, práticas ou traduções. Muito interessante. Muito obrigada, Agostinho, por ter participado desse podcast. Muito obrigada, Mariana. O papo de hoje foi muito legal. Acho que pode ter ajudado muitas pessoas a compreender como a Páscoa funciona e como a gente pode se sentir acolhido em alguns momentos da Páscoa. É isso. Tchau. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.